Nesse segundo episódio sobre a saga de Sebastião e Maurício de Lacerda, seguimos a partir do luto da família pela perda da companheira de Sebastião, mãe de Maurício. Enquanto seu filho cresce e finaliza seus estudos, Sebastião retoma a vida pública. O patriarca assiste seu primogênito, assim como ele, adentrar na vida política e sofrer as consequências dessa escolha. Sebastião consolida sua carreira, chegando ao cargo de ministro do Supremo Tribunal Federal, enquanto acompanha a ascensão de Maurício, que se torna uma figura com projeção nacional. Quando eu comecei a frequentar ali, eu devia ter menos de 10 anos e o trem já passava reto. A estação ali de Sebastião de Lacerda já estava desativada. E aí, ficando desativada, num distrito assim, tão pobre como é lá e tal, a coisa está muito largada, né? Pelo menos a última vez que eu vi estava muito largada. A mão de obra no Vale do Paraíba vai embora, né? E o trem vai levar essa destruição para mais longe. Aí você tem que ler Um Sopro de Destruição do José Pádua, que é muito interessante, que ele mostra a Maria Fumaça como o início dessa caminhada do café, que já tinha começado, né? O café já está em São Paulo há muito tempo, mas aí o trem vai levar a mão de obra imigrante para lá, vai vir a abolição para cá, e o café vai embora. E quem vai ficar aqui são as saudades. Em Barra Mansa, a estação famosa de Barra Mansa é a Estação da Saudade. Aí volto a como foi curta a vida do Café Exal. Em 17 ele estava dando, em 50 ele já estava gerando hipoteca. 2 gerações de pé de café. É muito pouco tempo para uma indústria. E aí o que vai acontecer? Você vai vender então para Maria Fumaça a lenha. Fumaça, eu disse de fumaça aqui, é Puri também, né? Então tem essas histórias populares que não entram na história oficial, porque a história oficial, você pegando, por exemplo, os livros mais antigos dos historiadores daquela época, eles sempre falam, né? Ontem mesmo eu estava falando aqui para o pessoal, chegou um barão com sua esposa, e, de repente, aparecem trabalhadores, aparecem africanos. Ah, tem uns indígenas ali. De repente, os indígenas desaparecem. Acabou a escravidão, os negros somem. Né? Parece que a cidade toda foi criada por uma elite. Essa elite vive na cidade e não tem mais ninguém. Né? Isso que é tornar algo invisível. E não, né? Aqui não era o que eles chamavam de deserto demográfico. Não existe deserto demográfico, nunca existiu. É a época que estamos subindo a serra de trem. O trem já levou embora para São Paulo a economia e nos deixa um subproduto que é esse. Nos deixa 2 subprodutos. O turismo e já que nós perdemos a nossa poupança da escravidão, a gente vai pegar a nossa segunda poupança, que era uma reserva que os pioneiros fizeram de terras. Com a crise do café instalada e os meios de produção transformados pela abolição, Vassouras entra em decadência. Os caminhos para as transformações sociais e econômicas serão definidos por uma sociedade ainda desnorteada. Porque, afinal das contas, nós queremos ser monarquistas até hoje. O nosso racismo estrutural, a nossa economia, o nosso empresariado, tudo ainda pensa no século XIX. Né? E como fiquei em Vassouras no IFAM há muito tempo, tive que fazer muita pesquisa para entender aonde eu estava interferindo. Então, feito esse adendo, a minha leitura é que nada mudou até o Estado Novo. O status quo, tanto é que não se caçou os títulos. Os barões continuaram, porque se você caçou a monarquia, cadê os monarcas? Cadê os fidalgos, os filhos de algo, filhos de alguém, né? Fidalgos? Cadê eles? Você não caçou eles.
Ninguém foi obrigado a abrir mão da monarquia, dos títulos nobiliárquicos. E, pelo contrário, vão carregar esses títulos com honra, pompa e circunstâncias, inclusive dentro do poder. Vão fazer gabinete ministerial, vão estar trabalhando dentro do poder. Eles não perdem status, eles perdem economia, eles perdem fonte de renda. Tem uma gama de profissões acontecendo aí na República, a República criando uma necessidade de serviços que nós ainda não tínhamos. Mas, por outro lado, você tem grandes problemas. Você tem gripe espanhola, olha a Covid aí, gente. Então, você pega essas coisas se repetindo. Aquele processo civilizatório do início do século XIX, se repetindo no início do século XX. Estamos reconstruindo a abertura da Avenida Rio Branco, né? O nosso grande boulevard. Após a virada do século, os Lacerda viviam num país republicano e com a escravidão perpetuada no século anterior, agora abolida. Sebastião lutou para construir esse país sem monarcas e sem escravizados, mas não estava completamente feliz. Além da perda pessoal que o afastara da política, ele também se decepcionou com a república que ajudou a fundar. A manutenção das oligarquias e processos eleitorais corruptos fizeram com que Sebastião se afastasse da capital e voltasse para Vassouras para se dedicar às iniciativas agrícolas que ocorriam em paralelo ao seu luto. Restava para Maurício estudar na capital e o internato. Olha aí, quando D. João VI chegou, Rio de Janeiro, empecheado de doenças, precisava construir a cidade nova, expulsar as pessoas, né, para fora e pegar esses bons terrenos para os fidalgos, 15 mil pessoas assaltando o Rio de Janeiro. Agora, novamente, assaltando o Rio de Janeiro, abertura da Rio Branco, abertura depois vai ser seguida pela Presidente Vargas. Isso tudo é limpeza, né? Limpeza no sentido que agora tem esse conceito mais recente de gentrificação, né? Que é isso, né? E então você pega esse pessoal daqui, estava lá, foram embora. Eufrásia está na Europa. Quem pôde estava para mais longe ainda, entendeu? E Eufrásia vai para a Europa na década de 70 com recomendações do pai dela, vá-se embora. Não fica, o Brasil não tem solução no sistema que está e não tem solução na República. Porque não foi um projeto que ganhou, foi um golpe. Nós vivemos de pequenos golpes desde o início. Então, todas as vezes que a gente dá um passo à frente, opa, peraí, segura, a elite não deixa a gente ir para frente. Existe uma decepção de Sebastião com a República. Mas há outros fatores que podem explicar sua reclusão e seu afastamento da vida pública. Isso explica também como Sebastião e Maurício, sendo pai e filhos, apresentam personalidades tão distintas. Enquanto Sebastião se restabelece, Maurício continua seus estudos. Ele conheceu o drama dos pais, né, de serem obrigados a migrar para poder tentar uma vida melhor, né? Esse drama dos portugueses no Brasil é um drama que eu ainda nunca estudei, mas eu vivi muito próximo à colônia portuguesa. E eles eram muito tristes do ponto de vista de saudade da terrinha, de saudade dos familiares que deixaram para trás, de saudade do modo vivente que eles tinham, tendo que se agora adequar e amoldar aqui. Então havia um certo isolamento para poder amadurecer e construir essa nova identidade. Maurício é produto já de brasileiros, né? Sebastião ainda é filho de portugueses. Então ele ainda tem essa coisa de eu sou imigrante. Eles foram perseguidos aqui. Como a Guerra da Independência colocou em conflito brasileiros e portugueses. E eles, quando chegavam aqui, tinham notícias pelos parentes que cá estavam já há mais tempo. Eles tinham notícias disso. Então, do meu ponto de vista, não é nem um pouco surpresa que Sebastião seja recolhido, evite grandes arroubos, grandes discursos, mas permitiu que o filho fosse apadrinhado pelo seu tio.
O que acontece é que Maurício, as primeiras letras você tem em casa, com os progenitores, ou você tem nas escolas da sua cidade. Isso é de praxe. Você não chega analfabeto num status acima, você já chega com chama-se as primeiras letras, né? E aí, isso, Vassouras tinha escolas maravilhosas. Então, com certeza, Maurício pode ter frequentado uma dessas escolas, né? E tinha escola para meninos, escola para meninas, e já tinha escola mista, né? As mistas, mormente, as públicas. E ele fez as primeiras letras lá e depois vai para o internato. Isso é o bastante comum. No Sebastião, portanto, lá atrás, eu não sei como era tão bem a atividade política dele, porque no meu livro eu me concentro mais no pedaço em que ele já é ministro supremo. Mas, assim, dentro de casa, ele já... A figura que aparece na crônica familiar, nas coisas que o neto escreveu sobre ele, os filhos escreveram sobre ele e tal, ele já aparece como uma pessoa bastante de um temperamento muito forte, assim, para não dizer irascível. Então, eu fico imaginando como seria essa atividade dele parlamentar, entendeu? Porque aí é um espaço de, enfim, de confronto, de alguma negociação e tal, mas aonde o confronto é a oposição, a divergência de ideias e tal, muitas vezes pode ganhar uma temperatura mais quente, né? Sebastião encerra seu luto vivido em comércio e retoma a vida política em 1910. Maurício, nascido no ano em que o Brasil aboliu a escravatura, agora é um jovem formado de 22 anos que, assim como seu pai, decide ser político. Eu não tenho muita informação sobre a infância do meu bisavô e dos meus tios bisavós ali, mas a partir do momento que eles começam a se meter em política, aí é um Deus nos acuda, porque o velho Sebastião era fortemente anticomunista, quer dizer, ele nunca se encantou pela Revolução de 17 na Rússia, nunca em nenhum momento, e 2 filhos dele aderiram ao Partido Comunista, e não só aderiram, como em diferentes momentos foram secretários gerais do Partido Comunista no Brasil, quer dizer, foram comunistas muito importantes, pré-Prestes, anteriores ao Prestes. Primeiro o Paulo, que era mais jovem, e depois o Fernando, que era mais velho e que é justamente, digamos assim, o grupo que é suplantado pelos prestistas. Então, o Fernando e o Prestes travam uma luta interna ali dentro do Partido Comunista, que o Fernando perde, e o Prestes vira o grande símbolo do comunismo no Brasil e tal. O República das Abelhas, que é um livro em que eu falo das 3 gerações de políticos da família, né? Que começa com o Sebastião, no final do século XIX até, enfim, anos 30 e tal. Depois a geração do meu bisavô, Maurício, que tinha 2 irmãos, Pedro e Paulo, todos políticos, o Maurício meio socialista utópico, o Pedro e o Paulo comunistas, e aí a terceira geração, que é a do meu avô, Carlos, que ao longo da vida foi um pouco de tudo. Começou comunista, terminou liberal, anticomunista e tal. Sobre o Sebastião de Lacerda, eu fui pesquisar mais sobre ele, né, e eu encontrei algumas informações sobre alguns historiadores dizendo que ele teria sido o ministro de caráter assim, mais ilibado da história da STF. Né? O Sebastião de Lacerda sofreu todo tipo de humilhação e perseguição política, porque os filhos eram comunistas. Né? O Maurício, antes mesmo do Partido Comunista, ele já tinha uma atuação como um defensor de causas populares, defensor de operários, né? Numa época que não havia direitos humanos. Né? Ele mesmo fala, tem um livro dele que foi publicado pela Editora Nova Fronteira, né? Muito tempo atrás, em que ele fala, né,
que naquela época não havia direitos humanos, não havia noção de direitos humanos, e ele já defendia isso, né, o direito dos trabalhadores, né? E aí, por causa disso, a família era hostilizada no Rio de Janeiro de uma certa forma. Então, invadiam a casa aqui deles, a polícia aparecia, revirava tudo, o sítio deles lá em Comércio, né? E mesmo assim, não conseguiam encontrar nada que pudesse criar um problema para a imagem moral de Sebastião de Lacerda, né? Tanto que ele não sofreu nenhum tipo de impeachment, nunca houve um impeachment de ministro do STF, né? Não foi obrigado a renunciar por nada, né? Ele se manteve no cargo, né, até poder se aposentar, né? Mesmo como ministro do Supremo, era assim, entre aspas, um encrenqueiro. Era o cara que dizia não topo, não aceito. Estou me referindo, sobretudo, em relação à questão dos tenentes ali, a partir dos anos 20, que vários presidentes, mas sobretudo o Arthur Bernardes, reprimiram fortemente o movimento tenentista, né? E o Sebastião, ele era uma espécie de a única voz dentro do Supremo Tribunal que, de alguma forma, reconhecia que aqueles não eram, digamos assim, criminosos simples, né? Eram presos políticos, tinham um outro status, assim, e tentava, muitas vezes, livrá-los de condenações que pareciam a ele excessivas, tendo em vista a natureza política dos atos desses tenentes e tal, embora muitas vezes elas fossem realmente movimentos armados e conspirações contra o governo e tal. Mas, enfim, estou só tentando dar um perfil assim desse ministro do Supremo tão que destoou um pouco na época dos colegas dele. Já teve um senhor que ligou para a Secretaria de Cultura perguntando sobre todos os ministros do STF que foram vassourenses, né? Porque ele soube que, além do ministro Barroso, né, outros também foram, Sebastião de Lacerda e mais outros dois ainda na época do Império. Numa época em que era permitido o acúmulo de cargos nas diferentes esferas políticas, Sebastião retorna à sua vida pública, assumindo o cargo de vereador na Câmara Municipal de Vassouras e deputado estadual na Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro. A retomada de suas atividades o levaria, em 1912, ao cargo de ministro do Supremo Tribunal Federal, cargo que ocupará até o final de sua vida. A Câmara é formada pelo corpo de vereadores, que é eleito do ponto de vista de poder econômico, né? Você tem que provar renda para poder ser eleitor, tá? Você tem que ter renda. Então, primeira coisa, não mudou nada, né? Vamos combinar que não mudou. E a segunda coisa é que eles se reúnem e um deles vai funcionar como o alcaide, que é o presidente da Câmara. O presidente da Câmara, ele vira o chefe de um poder executivo. Ele que executa tudo que é determinado para a cidade. E como presidente da Câmara, ele vai poder conduzir, como até hoje, conduzir os debates para que os projetos dele sejam executados. Se você pegar os livros de ata, você vai ver que ele apresenta a proposta, a Câmara aprova e ele executa. É o próprio, né? Então, quando há separação, ele é eleito já prefeito, alcaide mesmo. Ele é eleito prefeito, ele é eleito alcaide mesmo, e não um alcaide representante da Câmara. Ele é o representante do povo, se a gente ainda pode usar essa expressão, para ser o chefe do executivo. Aí você vai abrir secretariado, você vai poder ter um corpo de técnicos para te assessorar. Tá? Aí já é o segundo mandato. No primeiro mandato é ele, absoluto, reinando sobre a Câmara. Com um discurso, com uma retórica muito bem construída,
fazendo frente aos demais vereadores que não tiveram as mesmas oportunidades que ele na cidade grande, não tiveram um pai com aquele olhar. E eu acho que ele vai se ressentir disso até o último suspiro. Quando ele volta para Vassouras, ele na cabeça dele, ele deveria estar encontrando uma Vassouras falida, porque acompanhando o Sebastião, né, as notícias dadas por Sebastião, notícias do jornal, inflação comendo solto, todo mundo empobrecido. Mas ele se surpreende em encontrar uma Vassoura ainda dinâmica. Essas ideias de esquerda vêm para o Brasil através dos imigrantes espanhóis, italianos, sobretudo espanhóis e italianos. Aí vem o anarquismo, o comunismo, o socialismo utópico, todas essas... Porque muitos desses imigrantes são expulsos dos seus países justamente pelas suas atividades políticas. Então, eles entram no rol dos imigrantes porque já não tinha mais clima para eles ficarem nos seus países de origem. E, ao chegarem aqui, eles vêm trabalhar nas fábricas, daquela industrialização ali do início do século XX, mas eles não têm direito à representação política, por serem imigrantes. Então, quer dizer, você tem cérebros muito educados nessa literatura de esquerda, mas que não tem representação política. E claro que você tem um operariado brasileiro aí que não tem essa formação. Então, quem que vai representar esses interesses? Quem tem a formação não tem direito político. E quem tem direito político não tem a formação. Mas você tem Joaquim Nabuco, você tem Romero Neto, você tem alguns discursos e de algumas figuras proeminentes que são caras a Vassouras. Tá? Joaquim Nabuco é uma delas. Joaquim Nabuco, pelo motivo oposto, porque Joaquim Nabuco... Joaquim vai fazer vai levantar uma grande questão, que é da reforma agrária, que não se fala, porque ele diz uma frase muito clara: abolição da escravatura sem socialização da terra não vai adiantar nada. E isso foi o que o Maurício assistiu no Day After. Né? Você tem o dia seguinte o povo negro sendo jogado literalmente para escanteio como reserva de mão de obra para as fábricas. Estamos começando um processo de industrialização para as fábricas, então ganhando misérias, então ganhando migalhas e sem eira nem beira. O Maurício volta para Vassouras com esse cenário, se é que a gente traçou um cenário, mas com essas observações, e chega em Vassouras e diz: opa, que legal, a gente pode continuar na linha que eles estão trabalhando aqui e eu posso implantar um programa mais social, um programa de maior interesse, né, para a coletividade. E em 30, ele vai ficar lá de 15 a 33, não, a 36, não é isso? 35, desculpa. E nesse intervalo é aberto o Testamento de Eufrásia, e que dá um ganho de capital para Vassouras na faixa de 10% da dívida pública do Estado do Rio de Janeiro. Imagina quanto é isso. Né? São 33 milhões de contos de réis, que eu gosto de falar em 10% da dívida pública, porque dá a ideia de montante, né? Que foi o cálculo feito por um historiador. E você imagina você ter isso sendo investido na sua cidade, sem que você tenha feito nada. Maurício conquista cargos eletivos importantes ao mesmo tempo que inicia sua atuação na Câmara Municipal de Vassouras. Naquela época também, o então vereador Maurício de Lacerda é eleito presidente da Câmara. Em 1915, é importante contextualizar que o cargo de prefeito municipal ainda não existia, cabendo ao presidente da Câmara as atribuições de prefeito e assumindo assim as responsabilidades à frente do Poder Executivo e do Legislativo.
a reforma urbana que ele faz em 15. Antes disso, ele vem fazendo reformas urbanas. A gente falou delas: água, luz, arborização, embelezamento em função do movimento turístico, né? Investir junto aos hospitais. A gente tem um grande hospital, que é o Hospital da Santa Casa da Misericórdia, que nesse momento está ainda no prédio do centro da cidade, no prédio da praça. Então tem uma visibilidade muito grande. Então ele investe em educação, ele investe para trazer junto. Não é aquele que hoje a gente vê muito, prefeitos que você faz embelezamento e não faz mais nada, né? Ele fez absolutamente junto. Ele abre frentes em todas as áreas. Então, as obras que ele propõe, inclusive, para gerar empregos, para poder fixar essa mão de obra que ainda não migrou, né? Mão de obra desqualificada no sentido de ensino, no sentido de formação técnica, para ele garantir emprego para essa gente. Então, até que você vê uma coisa muito curiosa. As fotos da época, o álbum de fotografia dele, quem aparece é o povo. Se você olhar para as fotos, você não vê doutor. É muito curioso, um olhar realmente voltado para uma preocupação social, porque ele podia botar os vereadores, né, a Câmara. Nós estamos construindo em 23 a separação, né, entre os três poderes, né? Até 23 os poderes ainda estavam juntos, judiciário, legislativo e executivo, né? No primeiro mandato ele é chefe do executivo, chefe dentro da Câmara de Vereadores, né? Em 23 você tem o poder executivo, as prefeituras municipais, o poder legislativo, as câmaras municipais e o poder judiciário, os fóruns, as comarcas, né? E então ele vai garantir para Vassouras que Vassouras tenha uma comarca, que não é fácil conseguir uma comarca naquela época. O ministro Sebastião de Lacerda atinge certa estabilidade financeira. Mantém sua casa no Rio de Janeiro, na então Rua dos Leões, e começa a ampliar a casa na Chácara em Comércio. Casa, acabou que ela ficou sem dono na família, ninguém de fato se responsabilizou por ela por muitos anos, e aí ela acumulou uma dívida grande de impostos e coisas assim. E ela acabou indo a leilão. Ao ir a leilão, o meu avô, Carlos, arrematou a casa, e aí, na divisão, na partilha ali dos bens dele, mesmo em vida, ele deu essa casa para o meu pai, Sebastião. Tem o mesmo nome do bisavô dele, né? E aí, quando a gente chegou, ele fez uma grande reforma na casa, porque a casa estava caindo. Eu me lembro disso, assim, as varandas todas carcomidas, você tinha que andar com cuidado, porque a coisa podia desabar, enfim, pintura já completamente devastada. Ela realmente precisou de uma mega reforma. Nessa mega reforma, pelo menos uma grande diferença em relação à época do velho Sebastião e do próprio Carlos, que morou lá muitos anos com o avô, a casa terminava num grande terraço. Terraço esse que gerou 450 milhões de pontos de infiltração e que foram das coisas a serem atacadas nessa grande reforma que eu estou falando. E aí meu pai, então, ao chegar, vendo que o terraço dava muito problema, construiu um mirante ali, botou um telhado em cima e construiu um último andar, que era um mirante, que aí tinha uma vista linda, 360, assim, de frente dando para o rio e de costas dando para o morro, para as matas e tal. Mas existem fotos da casa na sua versão antiga, que é a versão da época do Sebastião e dos pais dele, quando a casa terminava, o último andar dela era um grande terraço. Isso existe, essas fotos existem.
Eu posso até procurar aqui, que talvez eu tenha alguma reprodução aqui comigo. Eu tenho para mim que muita gente que se alinhou com Getúlio por decepção com a República Velha, né? Porque a República não foi aquilo que, não era exatamente aquilo que alguns grupos queriam, né? A independência, a República, né? A proclamação da República não foi exatamente o que nós combinamos. Achávamos que precisava da Força Armada e botamos lá os generais, né? A gente conhece essa história repetida, né? E ela não aconteceu como a gente queria, e a gente vai para a oposição, ok? Vai para a oposição e elege, pulando já alguns intermediários, vai culminar em Getúlio, né? E aí a ocupação que vai culminar nas favelas, nessa ocupação urbana de periferia não, ainda misturada na malha urbana existente. Depois eles vão ser expulsos, logo adiante, pelo descendente, vão ser expulsos para mais longe. Mas nesse momento, eles estão... ele está assistindo a isso. Há um grupo significativo que deu o seu nome de apoio à República e que, ato contínuo, vai migrar para o Partido Comunista. Que ato contínuo vai dizer: erramos. Não era isso. Esse povo, a gente não percebeu, ou se percebeu, que eu acho até que perceberam, achavam que era possível no dia seguinte corrigir a rota. Entendeu? Mas não conseguiram corrigir rota nenhuma. Pelo contrário, vai vir depois Getúlio caçando o DIP, caçando todo mundo, né? Então vai ficar muito ruim para eles. E aí eles vão fazer uma frente e nós vamos ter um país, 500 aspas no que eu vou dizer, sob a ameaça de vingar o comunismo, porque teremos nomes muito fortes. A primeira grande história de Vassouras publicada é por um comunista. Então você tem um nascente pensamento, basicamente com reflexo, naturalmente, do que está acontecendo na Rússia, no leste europeu. Maurício de Lacerda, inspirado pelas convulsões sociais que o mundo experimenta com as revoluções e guerras do início do século XX, percebe que suas batalhas políticas estão no campo dos direitos dos trabalhadores, subordinados à era da industrialização. Ao se transformar em um exímio orador e defensor das classes populares, faz oposição aos poderosos da época e acaba preso. Sebastião falece ao lado de seu filho. Sebastião falece e sua notável trajetória se perpetua na história de Vassouras. Contribuiu para a Primeira República e para a consolidação do judiciário brasileiro. Ele foi a primeira geração política da família Lacerda e a natural inspiração para os seus descendentes. Faleceu enquanto ocupava o cargo de ministro do Supremo Tribunal Federal, ao mesmo tempo em que seu filho Maurício seguia preso por suas atividades políticas de oposição ao governo vigente. Maurício herdou o legado político do pai e, com méritos próprios, consolidou-se na política brasileira. Mesmo preso, foi eleito pelo povo que o apoiava.